tempo aqui, cá em Portugal, há 17 anos, e eu tenho andado nos metros, nos autocarros, e eu acho muito interessante outras pessoas que gostam muito de ler livro de histórias. E evidentemente a gente entender histórias, nós lemos o livro da história. E para entender história nós temos que ler por completo. Porque se nós lermos por a metade, ninguém vai entender a história. Ou então, do mesmo jeito, eu faço a comparação com a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não vai saber do que está a acontecer nos dias de hoje, que é a qual está escrito na palavra. E eu trago uma palavra nessa tarde, né, porque nós que acreditamos na Bíblia, nós se empenhamos de passar a mensagem para aqueles que a qual ainda não entendem ou não têm um conhecimento. E a palavra vai nos dizer que a Bíblia ela será pregada a todas as nações, ou seja, os confins da terra. Já está dizendo, em todo o planeta Terra, esta palavra vai ser anunciada. Mas a palavra vai nos dizer que muitos crêem e outros não crêem na palavra. Ou então já está dizendo, ela vai ser anunciada no meio do seu povo. A palavra de Deus ela vai ser anunciada no meio do seu povo. Mas a palavra vai nos dizer que muitos vão crer nesta palavra e outros não. E eu quero trazer no livro de Marcos, capítulo 16. E a partir do versículo 15 e 16. Marcos capítulo 16 e versículo 15 e 16. Que vai nos afirmar nessa tarde de hoje, vai nos afirmar em Marcos capítulo 16 e versículo 15 e 16. Que está lá a dizer na palavra, na Bíblia está escrito, o próprio Deus vai nos dizer nesta tarde que vai dizer nessa tarde que o povo, voltando à palavra, a dizer que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento da minha palavra. Se tem conhecimento, vai saber os acontecimentos que está acontecendo no dia de hoje, no meio do povo de Deus. Você também que está me acompanhando agora a partir desse direto, você seja bem-vindo, você tome posse dessas palavras, que a qual vai ser pronunciada hoje. Eu escolhi hoje, sempre eu faço outras palestras em outras praças, mas eu escolhi hoje a Paiva Coceira, para trazer essa mensagem nesta tarde de hoje, para você que aqui se faz presente, você senhor, você senhora, você jovem, você adolescente, que aqui se faz presente. Eu quero trazer essa mensagem de hoje para você, dizendo que o Deus que está no céu, o Deus que criou esse planeta Terra, e todos os seres que acá vivem nela. E eu trago essa mensagem de hoje em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, vai nos dizer: e disse-lhe, ide, pregai a todo o mundo, ou melhor dizer, desculpa aqui, deixa eu ver aqui a pronúncia aqui, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Hoje eu trago essa palavra hoje para você que está aqui, que se faz presente, uma palavra que está escrita na Bíblia. Você por muitas vezes ouviu falar deste Deus, mas você não conhece a dimensão do poder que esse Deus tem. Mas a palavra vai nos dizer que Ele é poderoso. Você estar aqui hoje é porque existiu um Criador. Existiu um Criador que criou os céus e a terra e todos os seres que a qual vive nela. E você estar aqui hoje, nesta tarde de hoje, é porque existiu um Criador
que enviou o seu único filho. Ele enviou o seu único filho para que nos desse uma segunda oportunidade. Que oportunidade a qual é essa? Que hoje você está respirando esse fôlego de vida. Porque existiu um Criador que fez a sua imagem e semelhança. Esse Criador, além de ter feito todo este paraíso, esse planeta Terra, Ele preparou para a humanidade se desfrutar deste planeta Terra. E Ele preparou toda essa maravilha para que eu e você se desfrutasse no dia de hoje. Se você está hoje neste planeta Terra, é porque existiu um Criador com todo o seu poder. Ele criou este planeta Terra e após ter criado este planeta Terra, Ele criou a sua imagem e a semelhança dele. E se nós formos revistarmos na palavra de Deus, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ver a trajetória da história desse Criador. E nós vamos, lendo essa história que está escrito na palavra, nós vamos começar a entender que existiu esse Criador, que criou também a sua imagem e semelhança. Mas esse Criador que criou a sua imagem e semelhança, esse Criador deixou tudo pronto para que eu e você desfrutasse. Mas o ser humano, com a falha humana, ele já fez por onde perder a salvação, ou perdeu a salvação por causa do pecado, da falha humana. E a palavra vai nos dizer que Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E por Ele amar o pecador, Ele enviou o seu único filho para que morresse por mim e por você, dando uma segunda oportunidade para que nós reconhecêssemos, para que nós viéssemos reconhecermos que Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus misericordioso, um Deus que enviou o seu único filho para que nós tivéssemos uma segunda oportunidade para que se arrependesse dos pecados e começar a reconhecer Ele e buscar a sua face, ou buscar a sua presença, ou clamar a Ele e buscar realmente o entendimento da sua palavra. Se nós formos analisar, eu quero dizer para você nesta tarde de hoje que eu estou aqui para lhe dizer que Jesus está voltando. Muitos já têm ouvido esta palavra, esse modo de expressão, que Jesus está voltando, e muitos já têm se perguntado, tanto que eu ouvo dizer, eu escuto dizer, que esse Jesus está voltando e nunca chega. Eu quero lhe dizer nesta tarde, se Ele ainda não veio e nos buscar a sua igreja escolhida, é porque Ele não está... Ele não está nos dando uma segunda oportunidade para que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados e começar a buscar a sua face, ou buscar a sua presença. A palavra vai nos dizer que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento da minha palavra. Se tem conhecimento da palavra, não vai passar por desapercebido dos acontecimentos que a qual está acontecendo nos dias de hoje no meio do seu povo. Mas a palavra vai nos dizer, quando viesse a acontecer esses sinais no meio do seu povo, ainda não era a sua vinda, mas era para que o seu povo se despertasse para a realidade do que está a acontecer e começar a buscar a presença do Senhor, começar a buscar a sua face. A palavra vai nos dizer que buscar o Senhor enquanto se pode achar, clamar a Ele enquanto Ele pode ouvir. Já está nos dizer que a nossa oportunidade é enquanto nós vivermos nessa terra. A nossa oportunidade é enquanto nós estamos vivos nesta terra para buscar o conhecimento e reconhecer verdadeiramente quem é realmente a história desse Criador. Como eu estava falando no início, eu me admiro dos cidadãos e as senhoras e os jovens
que pega o seu livro de história e ele começa a ler para entender realmente a história. E sabemos nós que nós só vamos entender a história quando nós lemos ela do começo ao fim. Do mesmo jeito, eu faço uma comparação e convido a você que ainda não leu a Bíblia, que ainda não entende verdadeiramente a história desse Criador. Você começa a revistar a Bíblia, que vai estar lá tudo escrito no que está a acontecer nos dias de hoje. No dia de hoje que nós vivemos, está a acontecer os acontecimentos, os sinais que a qual está acontecendo hoje no meio do povo de Deus. Se nós formos analisar, é tantos sinais que já está a acontecer, e a palavra vai nos dizer que esses sinais começariam a acontecer no meio do seu povo quando estivesse próximo do fim dos tempos, ou próximo da sua vinda, de buscar o seu povo escolhido, aqueles que fez por onde merecer, que fez coisas boas aqui nessa terra, para que encontrasse verdadeiramente a salvação, porque a palavra vai nos dizer que nós vamos ser reconhecidos por Ele, por intermédio das nossas ações. Se nós fizermos coisa boa aqui nessa terra, vai ter uma referência diante da presença do Senhor. A palavra também vai nos dar um exemplo, vai nos dar a referência de dois caminhos: o caminho que é apertado e o caminho largo. O caminho apertado, existe uma referência que é aquele caminho que muitos não têm buscado o conhecimento desse caminho apertado, que é o caminho que nos leva à salvação. O caminho largo é o caminho das coisas que esse mundo oferece, que a qual muitos têm ido pelas coisas que esse mundo oferece. Se nós formos dar referência das coisas que esse mundo oferece para aqueles que ainda estão com vida nesta terra, é as coisas que a qual não é a vontade de Deus, as coisas que a qual nos distancia de Deus, é as coisas que esse mundo oferece. E Deus, nessa tarde, pede para que eu e você começamos a buscar o conhecimento da sua palavra e começamos a renunciar às coisas que esse mundo oferece. Se eu for aqui dar referências das coisas que a qual o mundo oferece e que nos afasta da presença de Deus, muitas coisas que nós temos que se arrepender. Como a palavra nos diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra também vai nos dar essa referência. Mas você pode até estar se perguntando neste momento: mas eu não conheço, eu nunca ouvi falar desse termo de expressão. É como eu estava a dizer em poucos instantes, e você não conhece estas palavras, por muitas vezes você não conhece, não ouviu falar esta palavra por falta de conhecimento e de revistar a Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia, você vai passar a entender a história desse Criador. Você ouviu falar que existe um Deus, você sabe que existe um Criador, você sabe que existe esse Deus dos céus que criou os céus e a terra, mas você não conhece a história verdadeiramente, o que Ele faz, o que Ele pode fazer daqueles que a qual busca a sua face, ou seja, daqueles que a qual busca o conhecimento da palavra. Quando nós começamos a buscar ou a entender verdadeiramente o significado desse Criador, a história do que Ele pode fazer por aqueles que creem nele, foi como foi dito agora neste momento: aqueles que creem em Deus, Ele vai passar a ter uma vida diferente da qual a este mundo oferece. Mas para isso nós temos que renunciar, nós temos que buscar o conhecimento. Eu também, quando vier pregar, ou seja, passar esta palavra, anunciar esta palavra, que existia um Deus que era poderoso, um Deus que era maravilhoso, um Deus que podia fazer grandes coisas, um Deus que podia mudar a vida daqueles que creem, daqueles que a qual buscam conhecimento. Quando vieram me pregar esta palavra, eu também não conhecia verdadeiramente a história desse Deus, mas para mim conhecer a história que esse Deus e o significado que a qual estou
importante ele é, eu comecei mesmo sem entender, eu comecei a ler a Bíblia, e a passar do tempo lendo a Bíblia, eu passei a entender verdadeiramente a história desse Deus, desse Criador, e o que Ele pode fazer na vida daqueles que creem. Eu quero que fazer um convite nesta tarde, você que é a qual aqui me ouve, nessa praça Paiva Conselho, eu quero lhe fazer um convite nesta tarde, para que você também busque esse conhecimento, assim como eu busquei, porque quando você começar a buscar esse conhecimento, você vai passar a entender verdadeiramente a história desse Criador, e quando você passa a entender essa história, você vai ter uma nova visão, uma nova vida, um novo caminho, que é a qual é indiferente desses caminhos que é a qual o mundo oferece, que é o caminho que leva às coisas que a qual não é a vontade do Senhor. É o mundo que é a qual dos vícios, da bebedeira, das prostituições, esse mundo das drogas, é o mundo que é a qual não está dentro da vontade de Deus. E você pode até me perguntar, mas onde é que está escrito hoje? Se você começar a ler a palavra de Deus, você vai passar a entender o que agora estou falando nesta tarde hoje, para você que se faz presente aqui, você senhora, você senhor, você jovem, você adolescente que é qual se encontra aqui neste lugar. Eu quero te dizer nesta tarde que Jesus está voltando, porque a palavra vai nos dizer também que no fim dos tempos Ele ia usar os seus seguidores, os seus discípulos, as pessoas que a qual crê na palavra dele. Ele ia usar as pessoas, os seus seguidores, para passar esta palavra, que a qual muitos não conhecem, para passar esta palavra, que a qual tem poder de transformar. Esta palavra, naqueles que creem, começa a ter uma nova vida, começa a ter uma nova visão, que não é a visão que este mundo oferece. Vai passar a ter a visão do reino, a visão da salvação, a visão que a qual nos leva ao encontro de um paraíso, que a qual Deus tem preparado. Poderia ser o paraíso do cristão, ou seja, da sua imagem e semelhança. Aqui poderia ser o nosso paraíso, mas por causa da falha humana, este paraíso a qual é passageiro. Mas existe um paraíso que a qual está preparado, e só vai ver esse paraíso ou conseguir chegar lá aqueles que fizerem boas coisas aqui nessa terra, aqueles que fizerem boas coisa aqui nessa terra, vai passar a ser reconhecido por Deus, e vai passar a estar por escrito naquele dia que Ele vir buscar a igreja escolhida. Você será um dos privilegiados, porque fez por merecer aqui nessa terra, junto está com o Senhor naquele dia que Ele vir buscar a sua igreja escolhida. Quando tem festa aqui, ninguém reclama. Quando tem festa aqui, balada, ninguém reclama. Então aqui é uma praça onde a gente pode. Uma senhora passou aqui agora, porque eu estou com o microfone e estou falando alto. Quando tem festa, ninguém reclama. Quando tem balada, ninguém reclama, quando é uma palavra de Deus. Uma senhora de idade, minha gente. Mas isso, Deus que possa ir sobre o encontro dela e transformar ela e fazer deste coração mais maravilhoso do que o que já é. E eu creio neste momento e nesta hora, mas é assim, minha gente. Eu sempre digo que eu prego também em congregações, onde a gente ouve glória a Deus, aleluia, mas na rua não vai ouvir. Então, muitos vão ouvir a palavra, muitos vão concordar com a palavra e muitos não vão concordar. Porque é assim mesmo, está escrito na palavra. É como foi dito aqui, a palavra neste momento foi lida. E Jesus disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que crê e for batizado será salvo, mas aqueles que não crê será condenado. Está escrito na palavra. Eu sempre digo que a palavra também vai nos dar referência, que nós temos o hábito livre de seguir aquilo que quer. Tem um hábito livre, está dizendo, ninguém é obrigado a nada, mas naquele dia que Deus
Deus vir buscar o seu povo escolhido, como está escrito lá em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 25, aonde vai dizer: Jesus vem sobre as nuvens. Quer dizer que ele fez toda essa maravilha, esse planeta Terra. Está lá escrito no livro de Gênesis. Está lá escrito no livro de Gênesis. Mas diz que quando ele vir buscar o seu povo escolhido, o ser humano nenhum pode abalar esse planeta Terra, que é a qual ele foi feito pelo Criador. Mas aquele que fez, ele pode abalar. Ele pode estremecer. E a palavra vai nos dizer que quando ele vem buscar o seu povo escolhido, ele vem estremecendo toda a estrutura daquilo que ele fez. E a palavra vai nos dizer que aqueles que fez boas obras, que fez boas coisas aqui nessa terra, existe um caminho determinado por Deus, que é o caminho estreito, que muitos não têm buscado esse caminho, que é o caminho da salvação. E o caminho largo é aquele caminho dos prazeres que esse mundo oferece. E nós vamos referenciar os prazeres que esse mundo oferece, é muitos prazeres que a qual não vai se encontrar no reino dos céus. Ou então, para nós chegarmos ao reino dos céus, nós vamos ter que se esforçarmos, e por muitas vezes, ou por quem quer conhecer esse Salvador, esse Criador, como muitos ouvem falar, vai ter que se esforçar em renunciar às coisas que esse mundo oferece. E se eu for aqui falar as coisas que esse mundo oferece, vai ser muitas coisas que a qual eu vou expressar aqui. Eu vou passar um longo tempo expressando e não termino de expressar, porque muitas coisas que o ser humano renuncia ao conhecimento da palavra de Deus, mas não renuncia às coisas que o mundo oferece, que distancia de Deus. Então a palavra vai nos dizer que quando ele vem buscar o seu povo escolhido, se você soubesse o que está escrito na Bíblia, em Lucas capítulo 21, e a partir do versículo 25, do sermão profético, se você soubesse realmente, porque a palavra vai nos dizer que tudo que está escrito há de acontecer, nada vai passar por desapercebido, ou que não aconteça, ou que não vai acontecer o que está escrito. Esses sinais que a qual já está a acontecer, não só aqui em Portugal, como em outros países, em outras cidades, estão a acontecer esses sinais. E esses sinais que estão a acontecer na lua, nas estrelas, e nos céus, e na terra, está tudo escrito na Bíblia. Ou então a Bíblia é uma história atualizada nos dias cotidianos que nós vivemos. Ela não é uma história de pessoas que deixaram o seu legado na terra e fez um livro com a sua história. Ela não é uma história qualquer, ela é uma história verdadeira, é a única história verdadeira, a Bíblia Sagrada, porque quem viveu aqui nessa terra e fez uma história e deixou o seu livro por escrito com a história de a qual é o seu legado de quando vivia nesta terra. Mas ele se foi, ele morreu, ele deixou a história, mas ele morreu, e quem morre não faz nada, mas por ninguém. Mas essa história, a Bíblia Sagrada, é uma história de que fala do Criador, que criou os céus e a terra. E a palavra vai nos dizer, em Mateus capítulo 4, a sua trajetória, a sua luta, para que nos desse a segunda oportunidade. Ele foi tentado pelo inimigo, mas ele venceu. E por ele vencer, está hoje aqui, eu e você com vida, com esse fôlego de vida que é a qual você respira, porque existiu um Criador. E eu quero lhe dizer mais nesta tarde de hoje: se você está aqui, é porque existiu um Criador que é a qual deu o fôlego de vida para mim e para você. Por isso você está aqui hoje neste lugar. E eu quero dizer mais, como eu estava a falar, a palavra vai nos dizer que no fim dos tempos ele virá buscar a sua igreja escolhida,
a sua igreja escolhida, e a palavra vai nos dizer que aqueles que fizeram boas coisas aqui nessa terra, vai para a direita, para o lado direito, que é o lado do reino, é ao lado de Deus. Aqueles que não fizeram por merecer, não fizeram boas coisas nessa terra, vai para o lado esquerdo. E a palavra vai nos dizer que naquele dia que Jesus veio buscar o seu povo escolhido, que fez por merecer nessa terra, a palavra vai nos dizer que aqueles que não acreditaram, ou que não creram na palavra de Deus, naquele dia vai começar o desespero. É por isso que a palavra vai nos dizer: naquele dia haverá choro, homens desmaiando, rangido de dente, vão querer morrer, e nem a morte quer mais, porque a oportunidade era aqui nesta terra. E outras referências, que a qual eu posso nesta tarde referenciar da palavra de Deus. Aqui nessa tarde a palavra também vai nos dizer que a vida de Deus buscar a sua igreja escolhida, o seu povo escolhido, é que nem um ladrão na casa do cidadão. O ladrão, quando ele vai roubar o cidadão, ele não vai dizer nem o dia nem a hora. Era muito bom se o ladrão fosse roubar o cidadão e avisasse para o cidadão que ia roubar. Era muito bom, porque o cidadão já ia se preparar para não ser roubado. Mas a palavra vai nos dizer que a vida de Jesus, buscar a sua igreja escolhida, é que nem a ida do ladrão na casa do cidadão. O ladrão, quando vai roubar o cidadão, ele não vai dizer nem o dia nem a hora. Ele vai pegar o cidadão de surpresa. E assim é comparado a vida de Jesus, buscar o seu povo escolhido. Seria muito bom. A palavra vai nos dizer, a palavra de Deus vai nos dizer que ele vem buscar a sua igreja escolhida, o seu povo escolhido, mas não vai dizer nem o dia e nem a hora. Seria muito bom que Jesus dissesse o dia e a hora que vinha buscar o seu povo escolhido aqui na terra, porque todos só iam deixar para se preparar quando estivesse perto da vida de Jesus. Mas não é assim. Ele só diz que vem buscar o seu povo escolhido. É por isso que ele pede que nós buscamos um conhecimento e se prepararmos para não ser apanhado de surpresa na sua vida. Por isso que diz que vai ser apanhado muito de surpresa, porque vão ouvir esta palavra que está sendo pronunciada no dia de hoje, mas não vai crer ou não vai acreditar. E por não acreditar, não vai haver uma preparação. Não vai haver uma preparação. E por não haver uma preparação, vai ser apanhado de surpresa. É por isso que a palavra vai nos dizer que naquele dia vai ser choro e rangido de dente. Muitos vão querer morrer e nem a morte quer mais, porque a nossa oportunidade está aqui nesta terra, enquanto aqui nós vivemos. Eu quero dizer para você nesta tarde de hoje que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Lembre bem na mente, na sua mente. Lembre bem deste dia de hoje. Lembre bem deste dia de hoje. Você que não conhece, você que não conhece, que está me vendo pela primeira vez, você que não sabe meu nome, mas lembre, porque vai haver um dia que Jesus vem buscar a sua igreja. E você pode não ser um escolhido. É por isso que ele pede nessa tarde que você se prepare em buscar o conhecimento da palavra dele, para que não seja apanhado de surpresa. Porque naquele dia que ele vier buscar o seu povo escolhido, não vai ter mais a oportunidade. Não vai ter mais oportunidade. É por isso que muitos vão chegar até ele e vai dizer: olha, Jesus, eu não ouvi falar. Muito pode até expressar. Aí é onde Jesus vai dizer: lembra que naquele dia estava aquele senhor naquela praça falando de meu nome, e você não deu ouvido, e por não dar ouvido, não buscou no meu conhecimento. Ou então hoje também não te conheço. Também vos não conheço. É o que Jesus pode expressar para aqueles que não buscaram o conhecimento da sua palavra, ou não buscaram a sua face. É o que Jesus pode dizer. Mas eu estou aqui para dizer para você que existe esse Deus que ama o pecador. Quem sabe você pode até estar agora ouvindo esta palavra
e por achar que você não é merecido. Tomar um pouquinho de água aqui. Quem sabe você hoje está ouvindo essa palavra, mas não crê ou não acredita nesse Deus poderoso. Imagina, Ele criou os céus e a terra, e criou a sua imagem e semelhança, que é eu e você hoje. Imagina se esse Deus que criou os céus e a terra e a sua imagem e semelhança, Ele está dando a oportunidade nesta tarde para que você busque o conhecimento da sua palavra, para que você busque realmente o conhecimento na Bíblia, porque a Bíblia é uma história que a qual não deixa dúvida. A Bíblia é uma história real, no dia atualizado, no dia de hoje que nós vivemos, está escrito, porque tudo que está lá escrito, a palavra vai nos dizer que há de acontecer. Quem sabe você hoje está passando por uma situação que por muitas vezes você ouviu em falar que esse Deus é poderoso, mas por não ter conhecimento da palavra, não sabe a dimensão do poder que Ele tem, o de que Ele pode fazer pela sua vida e pela minha vida. Por muitas vezes, por nós não conhecermos verdadeiramente a história desse Criador de que tanto falam, você quer ir buscar outros meios para resolver os seus problemas, ou seja, busca outros deuses que a qual muitos seres humanos têm adorado, mas a palavra não diz que só existe um Deus que criou a sua imagem e semelhança, e o que Ele pode fazer pela minha vida e pela sua vida. Eu vou fazer aqui um exemplo. O carro, quando ele dá um problema, você que não conhece da mecânica ou não entende, não tem o conhecimento da mecânica, vamos dizer assim, você vai levar o carro para o mecânico, para a oficina, e lá quando chega na oficina, o mecânico vai olhar o problema que está passando no seu carro, e ele já vai saber qual é a peça que está partida, e ele vai colocar uma nova para que o carro volte a funcionar, ou a andar, ou caminhar. Do mesmo jeito é Deus que criou a imagem e a semelhança dele. Que criou a imagem e semelhança. Ele sabe do que hoje você está passando. Ele sabe da sua situação que você se encontra hoje. Quem sabe você está passando pela situação que você acha que já não tem mais solução. Mas eu quero te dizer, essa situação que muitas vezes nós passamos, nós queremos buscar socorro no ser humano, que a qual está passando por uma situação mais pior do que a sua. Por que a gente corre, vai contar por muitas vezes o nosso problema, o ser humano que a qual está com mais problema do que você? Por que você vai correr para buscar ou para contar o seu problema ao ser humano, ao seu amigo, à sua amiga? Justamente porque você não tem conhecimento desse Criador. Você não tem conhecimento da Bíblia, que tanto fala que esse Criador tem o poder de resolver a tua situação. E por você não conhecer esse Criador, você vai tentar resolver o seu problema no seu amigo, na sua amiga, e nada se resolve, porque o seu amigo não tem a solução do problema que a qual você está se encontrando. Mas eu quero te dizer, um Deus que tanto fala e que está escrito na Bíblia, um Deus que criou os céus e a terra, Ele tem a solução do teu problema, Ele pode resolver a tua causa. Mas para isso também a palavra vai nos dizer que nós temos que crer. Às vezes nós cremos no ser humano, cremos no amigo e cremos na amiga, mas nós não cremos no Deus que criou os céus e a terra. E por não crer, não busca o conhecimento desta palavra, porque a palavra nos dizer. Eu estava aqui expressar há pouco tempo, quando nós pegamos um livro de uma história, nós só vamos entender a história se eu ler a história. E outra, para mim entender a história por completo, eu tenho que ler do início ao fim, para mim entender o começo e o fim da história. É por isso que muitos não têm o entendimento desse Criador, porque não lê a Bíblia,
não lê a Bíblia, e se não lê a Bíblia, não vai ter o entendimento desse Criador, desse Deus poderoso, que é a qual eu estou falando esta tarde. Mas quando você começar a ler a Bíblia, você vai passar a entender verdadeiramente, está lá no livro de Gênesis, toda a história do que ele fez. Ele criou todo o planeta Terra, e depois do planeta Terra estar feito, ele criou a sua imagem e semelhança, que é eu e você hoje, que se habita justamente neste planeta Terra. Se existe a Terra, é porque existiu um Criador. Se existe a imagem e semelhança, é porque existiu um Criador que criou a imagem e a semelhança. E se ele criou essa imagem e semelhança, evidentemente que ele também... Existe a palavra que só quem lê os pensamentos e o desejo do coração, somente Deus. O ser humano, ele vai saber do que eu estou pensando se eu falar para ele o que eu estou pensando. O ser humano só vai saber do meu desejo, do meu coração, se eu falar para eles qual é o meu desejo. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que esse Criador, que criou a sua imagem e semelhança, ele sabe neste momento o que você está pensando. Ele sabe neste momento o que você deseja. Quem sabe você está pensando de realizar alguns sonhos que você ainda não realizou. Quem sabe você está pensando de conquistar algo que ainda você não conquistou. Mas eu quero te dizer que quando nós passamos a acreditar e crer nesse Criador e começar a apresentar a Ele os nossos sonhos, os nossos desejos, nós passamos a passar esses sonhos, esse desejo para Ele, colocar, ou seja, ai, mas eu não vejo esse Deus que tanto falo. Onde é que está Ele que eu não vejo? Também você não vê o ar que você respira, mas você sente. Você não vê o vento, mas você sente ele tocar em você. Do mesmo jeito é esse Deus. Você não vê ele, mas quando nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus, a palavra nos dizer que por intermédio do conhecimento da palavra de Deus, você vai passar a adquirir esse Espírito Santo, que é a qual eu e você não vê. Mas quando nós passamos a buscar o conhecimento, ele passa a dar um toque, sem você ver, assim como o vento te toca hoje. Ele passa a te tocar e passa a colocar desejo no coração, no seu coração, que é a qual é a vontade dele, é a direção dele. Quando eu sempre vou dar outra expressão, quando eu vou buscar um trabalho, um emprego, que é a qual não é a minha área de profissionalismo, mas eu quero um emprego, ou então eu coloco um currículo na empresa, e nesse currículo eu vou expressar o meu profissionalismo, e por muitas vezes o meu profissionalismo que está no currículo não é o que a empresa está a precisar. Mas como a empresa está a precisar de funcionário, ela vai me abrir uma sessão e colocar pessoas para me ensinar aquela profissão que é a qual eu não tenho conhecimento. Ou então vai ter uma pessoa que vai me estagiar para me passar até o conhecimento daquela área de trabalho ou daquela área de profissionalismo que é a qual eu não tenho. Do mesmo jeito é a palavra de Deus. Para você entender realmente quem é Deus, você tem que começar a ler a Bíblia. E quando você começa a ler, eu acho bonito aqui demais, admirado, estou com 17 anos aqui em Portugal, e eu acho maravilhoso na minha caminhada do dia a dia, quando eu vou pegar o metro, o autocarro, ou comboios, e eu vejo pessoas, quando não é no telemóvel, lendo livros de história, e eu acho interessante, maravilhoso. Agora imagina, se esse livro de história que você lê fosse a Bíblia, seria diferente. Essa história de pessoas que a qual já viveu, morreu e deixou seu legado, ou deixou um livro por escrito. Tchau, obrigada, que Deus abençoe. Então, pessoas que a qual já morreu,
mas deixou o seu legado. Eu já até me dei desprezar nesse instante, mas como tem mais gente chegando, e eu estava ali uma mensagem, para que você possa entender verdadeiramente como nós buscamos o conhecimento deste Deus que é a qual você ouve falar, mas não sabe verdadeiramente do poder ou do imenso poder que Ele tem e pode fazer na vida daqueles que creem. Eu quero te dizer nesta tarde, eu estou aqui porque realmente, como já foi expressado em Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16, que no fim dos tempos Ele ia enviar os seus seguidores, os seus discípulos, para anunciar a palavra dele. Tudo bem? Para anunciar a palavra dele na terra, para que todos tomassem conhecimento da palavra de Deus. A palavra vai nos dizer que a palavra dele vai ser pregada nos confins da terra. Todo o seu povo que ainda está com vida nesta terra vai ouvir a palavra de Deus, para que nenhum naquele dia esteja passando por desapercebido ou por enganado. Nenhum naquele dia vai ter ou chegar em falar que não ouviu a palavra, porque a palavra está sendo anunciada. Agora a palavra vai nos dizer que muitos vão ouvir, ou muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Porque muitos são chamados, a palavra muitas são chamados, mas poucos serão escolhidos. Já está dizendo, muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Está escrito na palavra. E qual é a referência de muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque muitos vão ouvir essa resposta. Muitos são chamados e poucos serão escolhidos. A resposta é essa: muitos vão ouvir e vai, como diz a palavra, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. E os poucos escolhidos são aqueles que ouviram e buscaram o conhecimento e praticaram. Quer dizer, que a maioria vão ouvir, mas não vão buscar o conhecimento e não vão praticar. É por isso que tem essa pronúncia: muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Mas aqui nessa tarde, eu como fui chamado, e estou aqui pregando ou anunciando que Jesus vai voltar para buscar o seu povo escolhido, aqueles que creu na sua palavra. Eu estou aqui para dizer que Jesus vai voltar buscar o povo escolhido. E eu, como estou aqui anunciando o Evangelho, como a palavra diz, pregar o Evangelho a toda criatura, estou aqui pregando o Evangelho que está escrito na palavra do Senhor. Como eu quero a minha salvação, e quero também que você, nesta tarde de hoje, que está aqui a me ouvir, também comece a buscar esse conhecimento. Porque a senhora que me ganhou para Jesus, que ela morou muitos anos aqui em Portugal, hoje está no Brasil, em São Paulo, a pastora Renilda, que todo mundo, alguns conhecem aqui. A pastora Renilda, Deus usou ela para ter a paciência e pregar a palavra, para que eu verdadeiramente aceitasse esse Deus como Salvador da minha vida. E ela teve paciência. Se eu estou hoje aqui, é porque Deus usou alguém, usou a pastora Renilda, uma mulher de Deus, para que eu estivesse aqui pregando a palavra de Deus. Isso é o fruto de quem prega a palavra com amor. Se eu estou aqui, é porque eu desejo a minha salvação e quero também que você também se salve. Eu busco conhecimento e também quero que você busque o conhecimento desta palavra. Porque quem prega a palavra com amor, a palavra está também nos dizendo: de graça dais e de graça recebeis. Esta palavra
está fugindo da boca de muitos. Não pronuncia essa palavra, mas eu hoje estou aqui pronunciando essa palavra, porque eu estou aqui, porque eu estou me esforçando em cumprir o verdadeiro evangelho, em falar da palavra verdadeira, sem querer nada em troca, e sim anunciar a salvação guardada deste mundo. Porque a palavra vai nos dizer: primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. O que eu quero te dizer nesta tarde de hoje: primeiramente você busca o conhecimento deste Deus, busca o conhecimento, se esforça, porque eu também não sabia quem era este Deus, mas eu comecei até aquele desejo surgiu em mim, no meu coração, para que eu buscasse verdadeiramente o conhecimento de quem era esse Deus. E eu comecei a ler a Bíblia mesmo sem entender, mas eu fui passando a entender verdadeiramente o significado desse Deus que muitos falavam. Eu comecei a buscar o conhecimento e aí passei a entender. E no passado entender quem era esse Deus verdadeiro, eu comecei a praticar, comecei a se esforçar em praticar a verdadeira palavra. É muito bom você entender, mas se eu não entender e não praticar, é conhecimento em vão. Porque aquele que conhece a verdadeira palavra, ele vai conhecer e vai começar a praticar, vai começar também passar essa verdadeira palavra para que mais pessoas possam entender verdadeiramente o significado desse Criador de que tanto falam. E nessa tarde de hoje, você que está aqui e que se faz presente nessa praça aqui no centro de Lisboa, a Praça Paiva Conselho, você que ainda está aqui, você senhor, você senhora, você jovem, você adolescente, você que está aqui, ouve essa palavra e lembra bem deste dia que estava o Senhor pregando a palavra de Deus, estava pregando neste lugar, anunciando o Evangelho. Você se lembra deste dia que a qual vou expressar neste momento, e vou dizer para você esta palavra que você por muitas vezes pode até não estar acreditar, mas naquele dia quem tiver com vida verá a vinda do Senhor buscar o povo escolhido. E eu quero dizer nessa tarde, Jesus está voltando. Jesus está voltando buscar o seu povo escolhido. Acredite você ou não. Se você não acredite, procure logo ir buscar o conhecimento e passe a acreditar nesse Deus que tanto fala na palavra, que Ele está voltando para buscar o seu povo escolhido. O povo que fizer nessa terra por onde merecer, Ele está voltando para buscar a igreja escolhida, a igreja de Cristo, a igreja de que muitos falam. Aí muitos podem dizer: mas eu tanto que ouvi falar deste Deus, que Ele vai voltar e ainda não voltou. Eu quero dizer para você nesta tarde, se ainda Ele não voltou, é porque Ele está nos dando mais uma oportunidade de se arrepender dos vossos pecados e buscar a face do Senhor enquanto se há tempo. O nosso tempo está aqui nesta terra, enquanto vida nós estivermos. A palavra vai nos dizer: buscar o Senhor enquanto se pode achar, clamar a Ele enquanto Ele pode ouvir. Já está dizendo essas duas palavras, essas duas expressões, está dizendo que buscar o Senhor nesta terra, a nossa oportunidade está aqui nesta terra, porque quando Ele vier, não vai ter mais oportunidade. E a palavra vai nos dizer ainda mais: o que tem para você fazer hoje,
Não deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Jesus volta e você, por ter deixado para amanhã resolver a situação que você pode resolver hoje, amanhã não tem mais tempo para resolver. Jesus vem buscar o seu povo escolhido e você pode ficar, porque você deixou o que tinha para fazer hoje, deixou para fazer amanhã. Ou então, se você ainda não conhece esse Salvador que morreu naquela cruz do Calvário para nos dar uma segunda oportunidade, imagina tão cruel foi a sua trajetória, a sua caminhada nesta terra. Está lá escrito na Bíblia, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, você vai ler a trajetória de Jesus. A palavra diz que ele foi enviado ao deserto para ser tentado pelo inimigo de nossas almas. A palavra vai nos dizer que ele também foi enviado, mas ele foi preparado. O que é que o Senhor diz hoje para mim e para você, a palavra de Deus? Que nós se prepararmos enquanto se há tempo ainda de preparação, porque enquanto Deus não vir buscar a sua igreja escolhida, vai haver uma preparação, vai haver uma reconciliação, um arrependimento dos nossos pecados. Quem sabe você foi até e está imaginando: mas eu já pequei tanto, eu acho que não tem mais essa salvação. Eu quero te dizer nesta tarde de hoje, a palavra vai nos dizer que o Senhor, ele veio ou morreu na cruz do Calvário para salvar. Não foi os que já estão salvos, os que estão sãos, não foi o que já está com saúde. Ele veio para os enfermos, para curar os enfermos, para libertar os enfermos. Ele veio para o pecador, ele veio para salvar o pecador. A palavra vai nos dizer que vem para a presença do Senhor como tu estás. Vem para buscar a presença do Senhor como você está, que Ele é quem vai nos capacitar. Vem do jeito que você está. É o pecador que Ele quer salvar, é o pecador que Ele quer libertar. Venha como você está, que Jesus é quem vai fazer a obra. Não sou eu que agora estou pregando nesta tarde, ou pronunciando nesta tarde o Evangelho do Senhor, mas é o Senhor que está me usando nesta tarde, porque a palavra vai nos dizer, Ele vai usar aqueles que abriram o coração para pregar a verdadeira palavra e que não está buscando nada em troca para pregar o verdadeiro Evangelho. A palavra vai nos dizer que Ele vai usar aquele que tem amor no coração para pregar a verdadeira palavra, a verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Evangelho que converte. A palavra vai nos dizer que foi onde Jesus se preocupou mais, não foi de 4 cantos de parede. Ele se preocupou mais em levantar discípulos para pregar nas aldeias e nas cidades, porque está escrito na palavra. Ele levantou 72 discípulos e dizendo: vai 2 em 2 nas aldeias e nas cidades pregando a minha palavra. Por que ele quer dizer? Mandou seus discípulos ir na frente pregando a palavra dele nas aldeias e nas cidades, porque quando ele viesse não queria pegar o seu povo despreparado. Por isso ele levantou 72 discípulos e dizendo: vai nas aldeias e nas cidades pregando a minha palavra. Eu prego em 4 cantos de parede, é muito burro, mas se o meu chamado também, eu prego desde 2015. Eu fiz aqui veio vários pregadores, 35 missionários de vários países. Em 2015 nós pregamos aqui em Portugal todo, e a gente conseguimos distribuir 8.000 panfletos. 8.000 panfletos. Aí você pergunta: o senhor vai dizer que foi alguém salvo? Eu não posso saber se foi alguém salvo, mas a semente foi plantada. A palavra vai nos dizer que nós temos a missão de anunciar o Evangelho, ou de pregar o Evangelho, mas quem faz a obra
É o Espírito Santo que vai tocar nos vossos corações, para que a obra seja feita. Tem muitos que têm se preocupado em não pregar a palavra, porque acha que ninguém vai para a igreja. É por isso que muitos não saem do seu comodismo para pregar nas ruas, porque acha que não vão para a igreja. Mas eu quero dizer, se eu estou aqui hoje pregando a palavra do Senhor, é porque Deus usou pessoas para pregar a palavra dele para mim. E o que eu quero dizer nesta tarde hoje, a missão daquele que prega a verdadeira palavra com amor é passar a mensagem, mas Deus é quem vai fazer a obra. Isso é realidade. Vou tomar um pouco de água. A garganta está meio... Ainda bem que hoje trouxe água. Eu prego a mensagem de Deus em 4 cantos de parede para dizer à igreja, aonde a gente ouve Deus, glória a Deus, aleluia, é muito bom. É muito bom. Mas o verdadeiro adorador é aquele que sai do comodismo para estar hoje aqui neste lugar, expressando o verdadeiro evangelho, aonde muitos não querem fazer. Mas eu estou aqui é porque eu luto para que naquele dia o Senhor venha buscar o seu povo escolhido, e eu luto para mim estar nessa lista dos escolhidos. E por lutar para mim estar nessa lista dos escolhidos, eu quero também que muitos vá neste caminho. Essa é a missão do verdadeiro adorador. Na Bíblia foi perseguido, mas a palavra nos dizer: nesse mundo passaremos por luta e por aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu e você vencerá também. Ainda hoje, antes de eu vir para cá, eu recebi afrontas, recebi confrontos, recebi confrontos no meu WhatsApp. Eu vi que ali era um confronto do inimigo para que eu hoje não estivesse aqui. Mas eu quero te dizer, quando Deus tem um chamado para a minha vida e para a tua, Ele não volta a palavra atrás. Nós podemos até retroceder, mas a palavra dele continua de pé. Você pode até não me conhecer, eu tenho trabalho. Eu ainda tenho uma missão agora. Eu saio daqui e vou para a internet, porque eu tenho trabalho há 8 anos na internet. Eu faço esse trabalho de pregação na internet. Pode até não gostar de mim, porque eu não prego prosperidade. Porque eu sei que a prosperidade vem após o entendimento da palavra. A prosperidade está lá em Deuteronômio, capítulo 28, onde a palavra nos dizer... Tem 2 mandamentos que ele diz para mim e para você: ouvir e obedecer. Ou então só ouvir não é o suficiente, eu tenho que obedecer para que as bênçãos me alcancem, por intermédio do conhecimento e da obediência do Senhor na minha vida. A palavra nos dizer: primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Quais são as demais coisas? É a minha necessidade e a tua. Mas primeiramente eu tenho que conhecer o Criador, e não só conhecer, e obedecer. Então você que não tem conhecimento da palavra do Senhor, você senhor, você senhora, você jovem, você adolescente, que agora está me ouvindo nesta palavra. O adolescente pode não entender a palavra, mas ele ouve, e a palavra diz que é no ouvir da palavra e a gente guardar na tábua do coração, o Espírito Santo começa a trabalhar e começa a fazer a obra na minha vida e na tua vida.
Você que está aqui, independente da nação, mas você que está aqui, que entende realmente o português, eu lhe convido nesta tarde de hoje a buscar o conhecimento da palavra de Deus, e não buscar só o conhecimento, passar a entender, ou ler e refletir realmente o significado deste Criador, o que ele tem para aqueles que creem na palavra de Deus. E você que não crê, comece a buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque quando você começar a ler, você vai passar a entender pelo mover do Espírito Santo. A partir de que você começar a ler a Bíblia, você pode até não entender quem é esse Criador, mas a partir do conhecimento da palavra de Deus, vem o trabalhar do Espírito Santo na tua vida, e esse Espírito Santo, ele traz o entendimento de quem verdadeiramente é esse Deus que a qual eu estou falando nesta tarde. E eu quero fazer, para terminar, eu quero fazer uma pronúncia aqui hoje, que a qual eu já pronunciei, e você lembra nessa tarde de hoje. Você que ainda está aqui a me ouvir, você que está passando aqui aos arredores desta Paiva, dessa praça Paiva, eu escolhi hoje, eu sempre faço na Alameda e outros lados aí, eu escolhi hoje, vou andar em muitos cantos, vou anunciar, enquanto ele me der resistência e força, eu vou anunciar o Evangelho. Creia você ou não, mas eu vou fazer aquilo que está determinado na palavra, pregar o Evangelho a toda criatura, como eu já expressei aqui em Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 16, e disse: ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ouve bem esta palavra e ouve agora o que eu vou lhe dizer, para me encerrar nessa tarde de hoje. Eu quero dizer para você que está me ouvindo: Jesus está voltando. A palavra vai nos dizer que no fim dos tempos ele enviaria sinais no meio do seu povo. Isso era no fim dos tempos. E se nós formos analisar do que a palavra fala, já está a acontecer os sinais. É no céu, é nas estrelas, é na lua, é na terra. Você vê aí, mesmo aqui em Portugal, em outros países, em outras cidades, acontecendo sinais. É o fogo ardendo, queimando tudo, é a água invadindo as cidades, é os sinais das estrelas, é os sinais no céu, é os sinais na lua, é os sinais no sol. Tudo está escrito. E eu quero dizer para você, a palavra também vai nos dizer que ele enviaria os sinais no meio do seu povo, mas ainda não era a sua vida. Mas esses sinais que ele enviar no meio do seu povo era para o seu povo se despertar e começar a buscar a sua face enquanto se há tempo nessa terra. Eu vou novamente expressar para me terminar nesta tarde: Jesus está voltando buscar o seu povo que fizer boas obras e fizer por onde merecer, para que naquele dia esteja pronto para com ele subir para a glória. Jesus está voltando. Lembre bem desse dia, que aquele senhor que estava nessa praça, naquele dia que a qual Jesus vem buscar a sua igreja escolhida, em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 25 do sermão profético, ele vem abalando toda a estrutura que ele fez de Gênesis. Só ele pode abalar o que ele fez. Ser humano nenhum pode abalar o que ele fez. Pode até tentar, é luta em vão, porque só aquele que criou esse planeta Terra, ele tem o poder de abalar. E eu quero dizer nesta tarde de hoje: Jesus está voltando. Jesus está voltando. A palavra vai nos dizer que aquele que não fizer por não merecer, naquele dia, quando ele estiver levando seu povo escolhido, vai haver choro, rangido de dente, homens desmaiando, muitos vão querer morrer, e nem a morte quer mais. Para você ver como tão grande é o desespero, porque a nossa oportunidade está aqui nessa terra. Novamente vou expressar para terminar: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Busque a face do Senhor.
Procure ler a Bíblia e entender verdadeiramente esse Criador que é a qual eu estou pregando nesta tarde. Eu quero agradecer desde já por você, senhora, por você, senhor, por você, jovem, que tirou seu tempinho para me ouvir nesta tarde. Tome posse dessas palavras e que Jesus vos abençoe e vos dê uma direção daquilo que é a sua vontade. E assim eu agradeço a todos vocês e obrigado. E também quero agradecer você que está aí também no indireto. Eu quero agradecer por você. E você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, procure uma igreja mais perto da sua localidade, do seu bairro, e vá lá ouvir a palavra. Não deixe de ouvir. Você que está aí no direto, você pode até dizer: ai, mas se eu tivesse aí eu poderia aceitar Jesus. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que assistiram pregações no direto e aceitou Jesus. Eu quero dizer para você, se você não aceitou, busca logo enquanto sai tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. O que tem para você fazer hoje, não deixe de fazer. Faça logo hoje, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Jesus volta e você fica. Muito obrigado e que Deus vos abençoe também. Olá, meu irmão. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Bela Ou pregação. evangélica? Eu sou, graças Meu a Deus. Deus, Nós que somos. Que maravilha. Graças a Deus. A gente viu o irmão ali da esquina. Eu falei: o irmão pregando, vamos lá sentar para ouvir ele. Oh, que né? maravilha. Ouvir a palavra, né? Pois É preciso ter muita coragem no dia de hoje para tirar um tempinho para Deus, para falar ao povo. Preparação